Então, eu penso que, de fato, por isso que uma das coisas que eu aprendi, né, numa das religiões orientais, foi, de fato, que o equilíbrio é uma virtude. Né? Então, de fato, a gente não pode ser nem muito ao mar, nem muito à terra. É necessário, de fato, ter o quê? Ter aí... Tudo que é demais não é bom, É né? verdade. E é interessante porque, até fazendo uma referência, né, ao apóstolo Paulo, ele vai dizer de fato que assim, ele fala, para os judeus eu me fiz judeu, né, para os romanos também, e ele falou, para os fracos, né, eu me fiz também fraco. Então, às vezes, o que acontece? O que estava dizendo Paulo ali? Estava dizendo de fato que nós temos que entender que a tolerância ela também passa por essa palavra equilíbrio, Equilíbrio. não é verdade? Importante Não é, isso, hein? não é verdade? Muito. E tolerar nada mais é do que de que você ouvir, né, digamos, entre aspas, a argumentação de alguém, não é verdade? A posição sobre aquilo que ela pensa, né? E você ouvir, e, ou seja, e buscar e procurar compreender, não é verdade? Nem todos nós temos o quê? Como diz a própria palavra de Deus, né? Nem todo que nasce em Israel é israelita. Paulo fala isso, é verdade. Então nós vemos às vezes experiências diferentes, viemos de realidades diferentes, não é? Ou seja, de educação, cultura, não é Cultura. verdade? Então, ou seja, é interessante que haja o quê? Haja uma coisa chamada harmonia aí, não é? Harmonia de pensamentos, de palavras e ações. Né? Então, não convém de fato, ou seja, entre aspas, né, a gente alimentar a Uhum. intolerância, seja em qualquer dimensão, aspecto ou situação. Na verdade, eu sempre gosto de ressaltar, né, que tolerar também é o quê? É você, por exemplo, perdoar as falhas. Não é? Nós vivemos também um tempo onde é proibido errar, né? Entre aspas, é uma frase minha, mas eu quero dizer o seguinte, que isso também já vem de uma cultura, né, equivocada. Por quê? Porque a criança já ela é educada para sempre dar certo. Né? Ela já é educada para nunca falhar e nunca errar, na verdade. Isso causa o quê? Causa, e muitas vezes causa morte, né? Nós temos, por exemplo, uma faculdade no Japão, né, que é chamada, né, ou seja, apelidada de Faculdade do Diabo. Por que tem esse apelido? Porque, de fato, ali, Eita. né, ou seja, Ah, digamos, de um grupo de alunos, né, aqueles que são reprovados, né, são, de fato, considerados para a sociedade pessoas, por exemplo, incapazes, desqualificadas. Então, de fato, elas saem dessa faculdade, não é, envergonhadas. Então, eu vejo também o que ali, ou seja, contido justamente isso, ou seja, a falta de percepção e consideração que cada um tem a sua capacidade, na é verdade. Então, de fato, é interessante porque olha aqui o que Paulo vai dizer, né? Eu gosto do exemplo, né, quando eu falo de Paulo, porque ele também foi um mestre nisso, né? Ele foi um homem, digamos que a palavra de ordem, né, dele era realmente têmpera e também a tolerância, na é verdade. E mesmo também Jesus, né? Jesus, ele, certa feita, né, ou seja, ele estava num lugar ali, parafraseando, e chamaram, olha, nós viemos chamar o senhor porque o seu apóstolo, os apóstolos não conseguiram expelir o demônio lá, né, do filho de uma autoridade. E Jesus falou assim o quê? Falou, olha, até quando que eu vou estar com vocês? Ou seja, né, Jesus também, ele como teve um homem, Deus, ele momento. também tinha, né, é verdade? Mas sem pecar, claro. Aham. E de fato, ou seja, ele foi ali, né, ou seja, e fez o exorcismo. Ele de fato, né, expeliu o demônio, na é verdade. Mas é interessante porque o relato ali bíblico diz que o quê? Porque não foi falta de fé, não foi falta de poder dos apóstolos, na verdade. Por quê? Logo que aconteceu isso, né, o pai veio ali e falou para eles, olha, me ajuda na minha falta de fé. Na verdade, então quer dizer, agora é claro, é interessante porque quando nós pegamos Atos 1:8 e 8:1, nós vemos que de fato os apóstolos, eles já estavam
entre aspas, cheios do Espírito Santo. Já estavam comissionados a fazer a obra, não é verdade? Então, mesmo em situações, por exemplo, onde eles ainda faziam com que o velho homem se destacasse, mesmo assim Jesus ainda apresentava o quê? Apresentava ser um homem que tolerava, né? Ou seja, a falha, até mesmo os seus apóstolos, não é verdade? Veja aquele episódio que é bem pregado, ensinado, muito, seja um texto que nós, pastores, né, sempre destacamos. Por exemplo, quando da prisão, né, de Jesus, o relato bíblico fala que estava ali Jesus, né, Judas já tinha feito, né, um pacto com o sumo sacerdote e já tinha pego as 30 moedas, né? Já estava no cofre, inclusive, na verdade. E é interessante porque quando ele chega ali no Getsemane, né, estava combinado o quê? Jesus falou, olha, aquele que eu beijar, esse é Jesus. E a Bíblia fala que vinha quem? Vinha a guarda com as tochas, porque estava à noite, né? Vinha também Judas à frente e Malco, que era quem? Era o imediato do sumo sacerdote, na verdade. E é interessante porque o relato bíblico fala o quê? Que quando Pedro, né, ele vê os homens vindo, o que ele faz? Ele pega, ou seja, a lança e corta a orelha de Malco. Malco. Na verdade, Jesus o que faz? Pega no chão e faz o milagre, na verdade. Então, você vê, é claro, eu sei que Pedro, talvez, com certeza, por causa do seu temperamento sanguíneo, né? Talvez a tolerância seria para ele uma deficiência, na verdade. Seria uma coisa que... Pavio curto. Isso, na verdade. Então, talvez para ele ser um homem, porque eu penso que tolerância é também o quê? É um ato de, em algumas situações, um ato de humildade, na verdade. Porque nem tudo aquilo que nós ouvimos, lemos ou vemos, né, é coisa que nos agrada. E também não são coisas que nós concordamos, é verdade. Mas, de fato, é necessário o quê? Você esperar o momento certo, né, para se fazer as considerações e correções, é verdade? Agora, a intolerância me preocupa por quê? Porque existe uma palavra que eu penso que caminha de mãos dadas quando nós falamos, por exemplo, de intolerância, que é o quê? A violência. Não é verdade? Então, hoje, quando nós falamos de intolerância religiosa, isso vem no bojo, né? Vem o quê? Vem uma grande dose de violência. E aí eu me preocupo, não é verdade? Porque existe aí a violência que é aquela chamada psicossocial, é verdade. Mas a violência física, não é verdade? Então, eu penso que isso não deve ser assim. Porque qual a contribuição disso? Na verdade, muito pelo contrário, isso é um retrocesso. É verdade, é verdade. Eu, por exemplo, cito para você que eu já participei, por exemplo, de algumas reuniões que, à luz, por exemplo, de alguns colegas, talvez, mas o senhor então agora, o senhor também é ecumenista. Eu falei, não penso dessa maneira. Por quê? É claro, eu penso que quando há uma questão, como foi bem abordado desde o início aqui, que envolve o povo, a comunidade, na verdade, a pátria, o Brasil, o país, as pessoas, a população, num momento como esse, a minha visão deve ser o quê? Uma visão pautada na tolerância. Né? Porque, de fato, eu já participei, por exemplo, de encontros, né, com pessoas de outras religiões, mas a finalidade ali era social. Ali, a finalidade era o bem das pessoas que moram numa favela, numa comunidade. Então, para esse aspecto, né, se eu fosse intolerante, eu não aceitaria um convite. Nem poderia dar a minha contribuição. Sim. Então, eu penso que a tolerância, ela é fundamental. Quando nós pensamos em vida, digamos, em sociedade, não tem como desassociar isso daí, não é verdade? E olhar, de repente, por exemplo, né, ou seja, as pessoas com um olhar assim, a exemplo de que fazia quem? De que fazia, ou seja, o próprio Jesus de Nazaré. Nós, como cristãos, não temos como ser, né, intolerantes, não devemos ser